Olá, boa noite a todos. Todos me escutam bem? O áudio está chegando tranquilo aí, gente? Áudio, imagem, tudo tranquilo? Perfeito. São 19 horas e 31 minutos e aí nós vamos começar a nossa aula aberta, hoje focada para o concurso de Missão Velha, né? O concurso, as inscrições foram fechadas, foram reabertas e agora nós estamos aí com gás total. Boa noite, Aline. Tudo tranquilo? A arte educadora, né? Estou vendo aqui e tal. Meninos, a inscrição desse concurso vai até quando? Me digam aí só para a gente ter uma ideia de prazo, né? De prazo. Boa noite, Antônio. Tudo tranquilo? Boa noite, Damiana. Tá? Assim, o nosso, eu não sei se todo mundo já deu uma olhada no edital, certinho? Mas o nosso edital, ele está subdividido em 8 grandes aspectos. Vou mandar aí no chat agora para vocês. Como assim vai ter material dessa aula? Vocês não receberam material dessa aula? Ó, tá aí no chat os 8 tópicos do nosso edital. Hoje nós começamos com o tópico 1, né? Que é os aspectos históricos de Missão Velha. A coordenação está me sinalizando aqui de que o material já foi enviado. Né? Inclusive tem, salvo engano, não, Hamilton, não sei, deve ser no grupo. Eu não sei te dizer de verdade. Pronto. A coordenação está me sinalizando aqui que foi no grupo. Foi enviado, se eu não me engano, há 2 dias. Não sei se segunda-feira ou no domingo e tal, não lembro bem. Mas já faz algum tempo que esse material tá disponível. Só que os meus materiais, né, a coordenação me cobra, inclusive, muito isso, né? De que os meus materiais, tradicionalmente, eles vão sem gabarito. Os meus materiais sempre vão sem gabarito. Né? Por quê? Porque nós resolvemos as questões em sala de aula. Sempre. Uma mania, é uma tradição que eu sigo. Por quê? Porque enquanto a aula está sendo ministrada, né, o aluno está ali focado, está prestando atenção e tal, mas quando ele tem um gabarito, ele fica viciado, ele fica dependente desse bendito gabarito. E, além do mais, é na hora da resolução das questões que nós temos as dúvidas. Vocês viram aí, mandei agora no chat, 8 tópicos no nosso edital. 8, tá? Nós vamos começar hoje com o tópico 1. Deixa eu abrir aqui de novo, tá? Tópico 1. Cadê? História de Missão Velha. Tópico 2, aspectos geográficos e municípios circunvizinhos. Tópico 3, emancipação e fundação da cidade. Tópico 4, que é o pior de todos, lei orgânica. Um negócio desse tamanho. Às vezes a lei orgânica tem 150, 170, 180 artigos. Depois nós vamos ter a administração municipal, as secretarias, a função do prefeito, vice-prefeito, qual secretaria existe, qual secretaria não existe, as ações que a prefeitura desenvolve. É um tema sempre muito ruim, porque dependendo da banca, a banca ela vai pegar informação lá nas notícias que a prefeitura divulga. Isso é estranho. Tópico 6, datas significativas e comemorativas do município. Data de emancipação no município, data da padroeira, feriado, comenda, dia disso, dia daquilo, dia a emancipação de Missão Velha, dia da comenda não sei do que, todas essas datas, inclusive do calendário acadêmico, calendário litúrgico, do calendário educacional, comemorativos, festivais que Missão Velha possa vir a ter ou tem, entram no tópico 6. Tópico 7, fatores econômicos. Setor primário, secundário, terciário, quaternário, quinário, potencial econômico, agrícola, industrial, turístico, tudo isso também entra nesse aspecto, inclusive um fato. Missão Velha está dentro da área de influência do Geoparque Araripe. E isso também pode ser cobrado no nosso conteúdo. E, por fim, mas não menos importante, o tópico 8,
demais aspectos gerais a respeito do município de Missão Velha. Aqui, a banca pode colocar Deus sabe o quê. Ela pode colocar o que ela quiser. Tradicionalmente, a nossa banca ela tem um conjunto de assuntos repetitivos, né? Uma zona de conforto que costumeiramente, comumente, ela cobra, né? Número de vereadores, nome do primeiro prefeito, nome do atual prefeito, né? Evolução populacional, aspecto econômico, datas comemorativas, um filho ilustre de Missão Velha. Então, essa é uma pegada mais comum da banca que foi escolhida para a realização desse certame. Tranquilo, meninos? Tudo de boa? Podemos começar agora, propriamente dita, pau na máquina. Nós temos aí até as 21 horas, né? Antes disso, antes que a aula finde, nós vamos aí resolver as nossas questões. Eu me esforço sempre muito para fazer aula. Maria, essa banca, eu vou ser sincero, é horrível. É horrível. Às vezes ela vai cascaviar, ela vai procurar ali coisas do fundo do baú. Só que tem um probleminha, no caso de Missão Velha. Missão Velha, pelo fato de ser um município antigo, muito antigo, o processo de ocupação de Missão Velha começa no século XVIII, 1748. Só vai se emancipar e virar cidade de fato em 1931. E vai se emancipar de Barbalha lá no final do século XIX, segunda metade do século XIX. Só que tem muita literatura sobre Missão Velha. Por exemplo, para a nossa aula de hoje, eu usei como referência, né, uma das nossas referências, esse livro aqui, ó, Fatos e Curiosidade de Missão Velha. Só que já existe uma outra edição desse livro, mais encorpado. Existe muito material. Então, hoje é uma aula aberta, é um preâmbulo, tá? Essa banca, ela é resistente a acatar recursos. Tem uma questão errada, você identifica a questão errada, interpõe o recurso, cria o recurso, bota a bibliografia bem bonitinha, apresenta a linha de argumentação e ainda assim ela é resistente a acatar o recurso. E tem essa triste mania, né, de pegar informações assim do rodapé da coisa. Por exemplo, eu lembro de um desses concursos que ela elaborou, né, de ter perguntado qual era a imagem que estava pintada no teto da igreja matriz. Né? Ou seja, é uma coisa que você tem que cercar, sim, Maria, constantemente de informação. E ela está resolvendo, está pegando muito concurso no interior do estado do Ceará, muito concurso no Ceará. É uma banca relativamente antiga, né? E tem feito muito concurso. Então, você tem que ter um certo cuidado no processo de elaboração. Por conta disso, as nossas aulas, o professor Brando e o IB, eu mantenho uma média de questões entre 10, 15 questões aproximadamente. Tá? Por que entre 10 e 15 questões? Mas a nossa prova não vai ter 10, 15 questões. Não vai ter 15 questões, vai ter 10 no máximo. Quanto maior o número de questões resolvido, melhor fixação do conteúdo. À medida que nós vamos resolvendo as questões, nós vamos fixando o conteúdo. É na hora da resolução de questões que você realmente, de fato, percebe se você está entendendo ou não está entendendo o processo. Tranquilo? Podemos começar? Então, vamos embora. Meter agora pau na máquina. Eu preparei aqui um PowerPointzinho. Depois, a quem interessar, disponibilizo aí via coordenação, né? Para quem quiser e tal. No nosso PowerPoint, inclusive lá no finalzinho, tem o gabarito das nossas questões. E aí nós começamos aqui com essa imagem, né? Hoje a minha mesa digitalizadora está de bom humor. Então, hoje ela resolveu trabalhar, porque ela só trabalha, ao contrário de mim, ela só trabalha no dia que ela quer. Eu não, né? Sou pobre raiz, eu tenho que trabalhar. Meninos e meninas, nós temos aqui o nosso maravilhoso Cearazinho de açúcar, ó. Aqui todo o nosso litoral, né?
Aqui os limites com o Rio Grande do Norte, os limites com a Paraíba, os limites com Pernambuco e os limites com o Piauí, que nós temos uma questão mal resolvida há 325, 350 anos aproximadamente. Mas isso não nos interessa nesse momento. Posteriormente, quando nós falarmos de municípios e municípios circunvizinhos, os municípios que fazem limites com Missão Velha, aí sim nós falaremos dessas questões. Lembrando que município faz limite, estado faz divisa, e países e continentes fazem fronteira. Por que estou dando essa informação? Porque por diversas vezes a banca diz assim, o município que faz fronteira com Missão Velha, minha Nossa Senhora, Missão Velha não é um país. Missão Velha é um município, tá? Então, essa região aqui, ó, onde está a Missão Velha, está aqui marcada, devidamente marcada, tá? Ela originalmente era ocupada pelos índios ou povos originários. Hoje nós temos que usar esse termo povo originário, né, para ser politicamente correto, chamar de cariris, cariris com K, certinho? Então toda essa região aqui é a região do Vale do Cariri. No entanto, nós temos que recordar que nós temos 4 cariris. O Cariri do Ceará, o Cariri de Pernambuco, o Cariri da Paraíba e o Cariri do Piauí. Quando o cearense se refere ao Cariri, nós estamos referindo ao nosso Cariri, nos limites com o estado de Pernambuco. Esse é o nosso Cariri. Quando os pernambucanos se referem ao Cariri, eles se referem ao Cariri deles, como a cidade de Exu, onde nasceu o grande Luiz Gonzaga. Essa região, antes, obviamente, antes da chegada dos portugueses, já era ocupada pelos povos originários ou indígenas cariris, certinho? Esses cariris, eles tinham vindo aqui, ó, da região da Borborema. Eita, agora lascou. Vamos lá. Explicando. Desenhos horríveis para o professor Brando. Estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Piauí, Maranhão. A região da Borborema fica aqui, ó, nessa região. Então, os indígenas migraram para essa região aqui, que é a região do Cariri. No entanto, durante todo o processo de ocupação, né, existiam vários conflitos entre colonos e indígenas, principalmente dentro desse período aqui, ó. Quando os holandeses dominaram o Brasil, ali por volta de 1640 até 1654, você não precisa decorar essas datas, pelo amor de Deus. Você só tem que lembrar o contexto histórico em que aconteceu. Nós temos aqui o famigerado século XVII. O século XVII começa em 1601 e termina em 1700. Para recordar, terminou em 00, a primeira dezena do século dá nome ao século. Século XVII. Terminou diferente de 0, eu acrescento uma unidade à primeira dezena. Então, 1500, século XV. 1501, século XVI. Tranquilo? Vou sair daqui, voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida para a gente demarcar o nosso ritmo. Até aqui, pessoas, tudo na paz, tudo tranquilo, mantemos esse ritmo. Eu sempre pergunto porque eu sou um ser humano em 220 volts. Eu estou eternamente acelerado, né? E aí eu não sei se eu estou muito acelerado para uns ou para outros. Mantemos esse ritmo, tá tudo de boa, então vamos embora, que tem assunto até umas horas. Vamos lá. Com a chegada portuguesa
na região do Cariri, né, por questões um tanto quanto óbvias, mas o óbvio também tem que ser dito, né, existiram conflitos, principalmente porque não foram apenas os europeus que chegaram aqui, não foram apenas os militares, não foram apenas os colonos, vieram para cá também os religiosos, especialmente os capuchinhos, tá, da igreja de Nossa Senhora da Penha, lá de Pernambuco, foram os principais responsáveis por estabelecer dentro dessa região os famosíssimos aldeamentos. E o que eram os aldeamentos? Eram aldeias artificiais que objetivavam, que tinham por fim a catequese indígena. Tá? Nesse processo de catequese ocorria também o etnocídio, né? A destruição, a morte da cultura indígena. Tanto é que vários povos indígenas cearenses desapareceram. E alguns povos que resistiram, por exemplo, eles perderam uma característica. Qual foi a característica? Perderam a língua nativa. Né? Não tem mais essa característica. Os indígenas cearenses, tradicionalmente, eles estavam divididos em dois grandes grupos. O grupo dos tupis, mais próximos aqui ao litoral, como os tremembés, almofalas e assim por diante, e os potiguaras, e os índios ou povos originários chamados de tapuias, mais no interior. Tá? Tenho que dizer isso, sou obrigado a dizer, os tupis e os tapuias não se bicavam muito bem. Era muito comum o conflito entre essas grandes nações existentes. Dentro desses grupos existiam ainda uma infinidade de outros grupos. Tá? Vamos embora. Aqui nós vamos ter vários e vários aldeamentos, né? As aldeias artificiais com o objetivo de realizar a catequese. Você está vendo aqui aldeamento de Sobral, aldeamento em Fortaleza, Aquiraz, Aracati, Quixaramobim, Icó. Mas se você der uma olhadinha, você vai perceber que não tem um aldeamento na região de Missão Velha. Por quê? Porque nós estamos falando do início aí do século XVIII, mas tinha um aldeamento bem próximo aqui, ó. O aldeamento do Miranda, no Crato. Mesmo assim, foi estabelecida uma missão, ou seja, primeiro havia uma expedição religiosa, que era a missão. Se essa missão se consolidasse e evoluísse, aí nós teríamos, então, a constituição de um aldeamento. Nessa região, a primeira região ocupada foi aqui, ó, o sítio Cachoeira, né? E, claro, por questões religiosas católicas, era comum que, quando se descobrisse algo, se estabelecesse algo, se colocava o nome do santo do dia. E aí o santo do dia era São José. Então, o sítio Cachoeira foi elevado inicialmente, tá, como uma dedicação a São José. E é daqui, dessa missão, que vai surgir a cidade, o distrito, a vila e, posteriormente, a cidade de Missão Velha. Tranquilo? Vem comigo. Bem aqui, caríssimos, vocês estão vendo aí alguns povos originários do Ceará, separados por grandes grupos, certinho? Ó. Nós vamos ter aqui os Tremembés, né? Os senhores do litoral, aqui os Anassés, Pitaguaris, os Canidés, Tabajara, Potiguar, e aqui na região mais ao sul do nosso estado, a presença dos indígenas ou povos originários chamados de cariris. O básico, fundamental, tá? Só existia ocupação onde existia grandes núcleos de água. Sem água, sem vida. Se você observar com alguma atenção, você vai perceber
que esses grandes grupos indígenas, eles vão se situar, vão estar junto aos grandes rios. Banabuiú, Jaguaribe, Salgado, Acaraú, Coreaú e assim sucessivamente. Por isso, é também muito comum de que a nossa banca ela pergunte qual é a principal bacia hidrográfica. Recentemente, na prova de Tianguá, perguntou quais eram os riachos que atravessavam a cidade de Tianguá, certinho? Antes desse concurso de Tianguá, que foi suspenso. Tranquilo? Saindo aqui, voltando aí para vocês, ver se existe alguma dúvida, senão nós continuamos. Caríssimos, até aqui tudo na paz, seguimos. Dúvidas? Não. Pode ser que apareça lá indígenas, povos nativos ou povos originários, né? Para ser o tal do politicamente correto. Se não tem dúvida, vou aqui aproveitar para jantar, tomando meu café. Então vamos embora, que tem muita coisa e ainda tem as nossas questõezinhas e tal, né? É muita coisa. Lembrando que é aula aberta, né? Isso é só a ponta do iceberg. Ainda tem coisa até umas horas. Vamos embora. Ó, já passamos por aqui, já dominamos tudo, chegamos aqui. Caríssimos, o governo português, né, esse período é o chamado período colonial, em nome de Nossa Senhora das Bicicletinhas. Período colonial. Por que é fundamental você lembrar disso? O período colonial ele vai de 1530, século XVI, até 1808, que vai corresponder à chegada da família imperial. De 1808 a 1889, aí é o período imperial. Então, quando é que vai surgir o município de Missão Velha? Como município, só no século XX. Como vila e como distrito, século XIX. Como aldeamento e área de ocupação, ainda no século XVIII. Era comum que o governo estabelecesse as entradas e as bandeiras. Entradas, expedições financiadas pelo governo. Bandeiras, expedições financiadas pelos aventureiros, caçadores de fortuna querendo ganhar dinheiro ou que tinham recebido as sesmarias, né? As glebas, as porções de terra para o seu desenvolvimento. Então, considerado o fundador da região de Missão Velha, esse cidadão aqui, ó, João Correia Arnaud, ou Arnaldi, se você quiser, aí, baiano, chega no Ceará, a princípio, dentro do ciclo econômico do gado, mas o objetivo dele não era o gado. Nesse circuito, no século XVIII, o Brasil estava vivendo um ciclo econômico paralelo ao ciclo econômico do gado, que era o ciclo econômico da mineração. Então surgiu um boato de que nessa região existiam minas de ouro. Então vários caçadores da fortuna vieram em direção à província do Ceará Grande, entre eles o João Correia Arnaud. Nesse contexto, né, em 1707, século XVIII, estava ocorrendo o conflito da chamada Guerra dos Bárbaros. As nações cariris, ou tapuias, ou ainda a Confederação dos Cariris, se reuniram juntamente com outros indígenas, como os janduíns do Rio Grande do Norte, e à frente contra os portugueses, né? Tanto os aldeamentos quanto os portugueses e colonos que destruíam as terras indígenas com o avanço do gado e com a exploração econômica. Tranquilo? Acho que alguém mandou uma mensagem aí, deixa eu sair daqui e voltar aí para vocês, para dirimir qualquer dúvida. Opa, tem mensagem aqui, deixa eu ver. Não está apresentando?
Rapaz, pois para mim estava aparecendo normal. Mas vamos lá. Prontinho. Aqui, ó. Guerra dos Bárbaros, está aqui aparecendo normalzinho, né? O compartilhamento. E aí, nesses vários desdobramentos da Guerra dos Bárbaros, ou Confederação dos Cariris, ou Levante dos Tapuias e tal, atacaram Aquirás, certinho? Que era, então, a capital da província do Ceará Grande. E claro que a resposta portuguesa, a resposta dos colonos, foi a decretação da Guerra Justa. Entenda-se Guerra Justa. Os colonos podiam chacinar, tomar as terras dos indígenas, aldeados ou não. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a região começou a ser ocupada por causa da busca de ouro, né? Acontecia a busca do ouro e acontecia também, no mesmo período, a ocupação que ficou conhecida como ocupação do sertão de fora e do sertão de dentro. Os condutores de gado da Bahia, seguindo o Rio São Francisco, e os condutores de gado de Pernambuco. Isso vai explicar, né, aqui ó, ao sul do Ceará, a ocupação pernambucana, porque que as pessoas do Cariri cearense, Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, toda essa região do nosso Cariri, fala muito parecido, fala assemelhado ao pernambucano. O ti, o di, a conotação linguística é totalmente diferente de quem mora aqui junto ao litoral ou mais na porção central do atual estado do Ceará, certinho? Como havia uma busca por ouro, especialmente na região das chamadas Lavras da Mangabeira, vai surgir daí uma missão. Por isso, a atividade econômica, o ciclo econômico que vai dar origem à Missão Velha não será o ciclo econômico do gado, será o ciclo econômico da mineração. Muita calma nesta hora para não misturar ciclo econômico com atividade econômica. Ciclo econômico é contínuo, atividade econômica ela deixa de existir. Pau-Brasil foi uma atividade econômica. Hoje você não pode mais explorar pau-brasil, que é um crime ambiental. Mineração brasileira ainda acontece, cana-de-açúcar ainda acontece, algodão, café e assim por diante. Nessa região, o primeiro local foi denominado de Cachoeira e depois passou a ser chamado de Arraial de São José da Missão Velha dos Cariris. Olha o tamanho. Arraial de São José da Missão Velha dos Cariris. Nós somos brasileiros, particularmente nordestinos e mais especificamente cearenses, né? É uma característica nossa reduzir as coisas. Nós somos reducionistas, né? Ao invés de falarmos vamos embora, nós dizemos ramo, vamos, bó. E aí um nome desse tamanho nunca que ia se sustentar. Arraial mora onde? Em Arraial de São José da Missão Velha dos Cariris. Resumindo, foi apocopado, foi enxugado e ficou simplesmente Missão Velha. E acabou a história. Então, se na nossa prova perguntarem qual é a etimologia do município de Missão Velha, o aldeamento do Arraial de São José, da Missão Velha dos Cariris. Esteve vinculado a quê? Tá? Esteve vinculado à exploração mineradora ou atividade aurífera. Tanto é que o sargento Mó, uma autoridade instituída, ó, Jerônimo Mendes Paz, em 1752, né, é que vai dar início, de fato, à ocupação. Embora ela tenha começado ali por volta de 1748. Tranquilo? Bem, primeiramente,
A freguesia, óbvio, ficou dedicada a São José, por conta da tradição católica apostólica romana, se estabeleceu. E aí, a partir do momento que esse estabelecimento religioso existiu, o curato do crato vai estabelecer uma paróquia. Tá? Qual era a paróquia inicialmente? Nossa Senhora das Minas dos Cariris Novos. Depois, a Santa de Dedicação, Nossa Senhora da Luz, em homenagem a Maria, Mãe de Jesus. E, por fim, vai se elevar a Igreja Matriz a São José. Nessa região, por volta aí da metade do século XVIII, 1750, tá? 1756, 1757, ali vai ser estabelecida uma companhia, Companhia de Ouro das Minas de São José dos Cariris. Ó, a presença da formação católica, o ciclo da mineração e a região em que se estabelecia. Claro, e é a partir disso que o núcleo religioso, primeiro com as capelas, depois com as igrejas, vão intensificar a ocupação da região. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para vocês. Caríssimos, até aqui tudo na paz, tranquilo. Mantemos o ritmo, de boa. Pronto. Formação dos Cariris, formação, a elevação da capela em homenagem a São José, padroeiro do Ceará também, e a busca por ouro, né? Busca essa que jamais foi confirmada de fato. Ainda se especula que exista aí um grande aurífero, né? Produção aurífera nessa região. O Ceará produz ouro, mas numa escala infinitamente menor. Então vamos embora, que daqui a pouco eu quero começar a resolução das nossas 16 questões, né? Tenho pretensões de resolver todas. Vamos lá. Já passamos por tudo isso, estamos aqui. Já passamos por isso aqui? Não, estamos aqui, né? Capela de Nossa Senhora da Piedade. E aí, em 1760, começa a construção da Igreja Matriz e elevação a São José da Missão Velha do Cariri, tá? Casca de banana, muito comuns, vai estar lá nas nossas aulas posteriores. A lista dos padres, a lista dos prefeitos, a lista dos governantes, para que a gente não tenha nenhum problema. Primeiro padre estabelecido, Gonçalo Coelho de Lemos, certinho? Esse padre aqui é que será responsável pelo estabelecimento da matriz de São José, e vamos recordar que a paróquia de Missão Velha é a mais antiga da diocese do Crato, ok? Cuidado, ela não é a mais antiga do Cariri, ela é a mais antiga da diocese do Crato. Por que isso? Porque também é comum que a nossa banca coloque essa armadilha. É considerado, por questões óbvias e históricas, o coronel João Correia Arnaud como fundador da região de Missão Velha, certinho? Lá por volta do final do século XVIII, 1769, aproximadamente, né? Um descendente do coronel, ó, Alexandre Correia Arnaud, né, vai estabelecer nas regiões das antigas minas do Cariri Novo, vai encerrar as buscas pelo ouro. Por quê? Não tinha ouro. Procurado, escaviado. Não tem ouro. Cadê ouro? Não tem ouro. Enquanto isso, o ouro estava brotando lá na região das Minas Gerais, né? A região da Vila Rica. Tanto é que, posteriormente, nós teremos aí a Inconfidência Mineira. Desapareceu o interesse pelo ouro, vai surgir o interesse pela agricultura. Não deu certo a busca de minerais, vamos investir numa coisa que a gente sabe que dá certo.
a agricultura. E por conta disso, os vales, o Vale Caririense, o Vale do Rio Salgado, o Vale do Jaguaribe, toda aquela região, começa a ser ocupada. E Missão Velha teve participação efetiva em eventos históricos de monta nacional, ó. Confederação do Equador, em 1824, e a sedição de Pinto Madeira, que começa em Jardim, repercute no Crato e atinge a região que no futuro seria chamada de Missão Velha. Por que seria chamada de Missão Velha? Porque até então não existia. Missão Velha só vai surgir como distrito aqui, ó, em 1864, tá? Tanto é que esta data é a data que está presente no brasão da cidade. Ah, quando foi que surgiu Missão Velha? Depende. Como vila, como distrito, como povoado, como cidade. Se for como povoado, 1748. Se for como vila ou distrito, desmembrado de Barbalha, em 1864. Agora, se for estabelecida como cidade, só em 1931. Então, é muito comum que a nossa banca pergunte quantos anos foi fundada a cidade X, cidade Y. E aí ela tem que dizer qual é a referência que ela vai utilizar. Nós temos aqui o brasão do município, tá? Lei orgânica, eu acho que é a aula 4, mais ou menos tópico 4, se não me falha a memória. A lei orgânica do município estabelece as chamadas armas municipais. Quais são as armas municipais? São 3. Hino, bandeira e brasão, certinho? Alguns municípios têm uma coisa diferente. Alguns municípios têm uma bandeira diferente do brasão do município, certinho? E alguns municípios, que é o caso de Missão Velha, o brasão do município também está na bandeira. Então, esse brasão, ele vai ter lá uma estrela representando a sede, algodão e cana-de-açúcar, né? Representando a vocação agrícola da região de Missão Velha. A cachoeira aqui, ó, em homenagem à primeira denominação da área ocupada. O povo, a face de um indígena, representando os cariris, os povos originários da região. E a data de emancipação de Missão Velha em relação ao município de Barbalha, tá? Tudo aqui bem discriminadozinho. E as outras cores, o branco representando a paz, o ouro representando a riqueza do município e assim por diante. Tanto esse brasão ele vai estar nas armas municipais, como também ele vai estar presente na bandeira. Está aqui a bandeira. Essa bandeira não é a bandeira original, tá? A bandeira original ela foi criada em 67 e posteriormente ela foi modificada, tá? Ali pela década de 80 foi modificada. Qual foi a modificação? Colocou-se esse padrão verde e branco. Verde representando a vegetação e o branco representando a paz que deveria reinar. Isso foi estabelecido, foi modificado, tanto a bandeira quanto o brasão. Ó. Tanto é que tem aqui a data de emancipação de Barbalha, de Missão Velha em relação a Barbalha, certo? Nós temos aqui o hino, muito comum também que seja cobrado o nome dos autores do hino. Maestro Gilvan Duarte, letra e música. E entre tantas formosas se ergue nossa terra colosso de luz, antevendo o futuro brilhante, cenário imenso, vibrante de lutas e assim por diante, né? E aí ele vai citar, ó, a região em que está inserida,
o Araripe, o refrão, Missão Velha, Missão Velha, a região do Cariri, né? Vai citar a referência ao padroeiro, né? E vai citar também a missão que estabeleceu e aldeou os índios cariris, certinho? Dou ênfase nisso, queridos, porque já aconteceu de essa mesma banca que vai realizar o nosso concurso, ela tirar um trecho do hino e pedir para o candidato completar. Ou tirar um trecho do hino e perguntar quem era o autor. E bem aqui, ó, a bacia hidrográfica importante de Missão Velha, o Rio Salgado, o principal afluente do Rio Jaguaribe. Tranquilo? E aí nós temos aqui a maravilhosa Igreja Matriz, muito bonita. Peguei essa foto aí da internet, belíssima. Tá? Originalmente, Paróquia da Freguesia dos Cariris, Novos. E esse ano vai completar 277 anos. Como assim 277 anos? Por quê? Porque a referência é essa, ó. 1748. O que você vai entender? E que a paróquia de Missão Velha é mais antiga do que a cidade. A cidade é de 31, a vila é de 1824, mas a igreja é do século XVIII. O estranho de verdade, essa igreja não é tombada pelo IPHAN. Tá? O único patrimônio tombado pelo IPHAN é essa estação aqui, a estação de trem de Missão Velha. Está aqui, ó, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, né? O período de tombamento, a localização e a edificação ferroviária de Missão Velha. É o único patrimônio histórico de Missão Velha tombado pelo IPHAN, que é onde hoje nós temos a Secretaria de Cultura. Inclusive, o prédio já foi bem descaracterizado, mas foi tombado pelo IPHAN ali em 2010. Tá vendo aí, ó? Portaria 407/2010. Tranquilo? E aqui a nossa evolução distrital, territorial, até os dias de hoje. Deixa eu só sair daqui, voltar aí para vocês, ver se não existe dúvida e nós avançamos. Tranquilo, caríssimos? Opa, mensagem aqui para mim. Hilda, as nossas aulas ficam gravadas, Hilda. Eu acredito que ficará disponível sim na plataforma. Tranquilo? Só tem um agravante, né, nessa questão. É que eu respondo todas as questões e só no final é que eu mando aí o gabarito, né, para a coordenação, para depois a coordenação disponibilizar para vocês. Certinho? Mas, de antemão, as nossas aulas sempre ficam gravadas. Caríssimos, nós temos aí 40 e poucos minutos. Eu vou falar agora sobre o processo de evolução territorial do município de Missão Velha, enaltecendo um ou outro distrito, até o dia da prova. A turma se formou, a gente vai até a última semana. Até a última semana, formando a turma, né, Maria? Por exemplo, nós temos agora, essa semana nós temos prova de um outro município, né? Então, essa semana nós vamos ter aí a prova, a aula de revisão e tal. E aí, como nós vamos ter algum tempo, quando é a prova de vocês? É em agosto, confere? Vai setembro. Eu acho que tem mais tempo, vocês têm mais tempo, né? Estão de folga, eu acho que a prova sai em setembro. Lembram do dia? Eu dei uma olhada hoje no edital, mas me fugiu a data exata. Eu sei que é setembro, 28 de setembro. Então, nós temos aí, hoje são 16, né? 17. Hoje são 16. É isso? Não, hoje são 17. Pronto, 17. 17 de agosto, 17 de setembro. E tem tempo demais. Tempo de sobra, né?
Tem mais de 2 meses aí para a gente fazer uma porrada de questões. Vamos pensar no seguinte: se a gente tiver 8 aulas, turma formando 8 aulas, uma média de 10 questões por aula são 80 questões. 80, né? 80. Se for 15 questões, dá 120 questões. A nossa prova só tem 10 questões. Nós vamos trabalhar numa margem de 1.000, 1.200% a mais. Não é possível que não caia uma questão. Pelo amor de minha Nossa Senhora das Bicicletinhas. Então, vamos embora. E aí, na sequência, eu já entro com a resolução de questões. Né? Como a gente tem algum tempo, eu vou deixando aqui as questões para vocês resolverem também, né? E tal, para dar um tempo para vocês desenvolverem a vossa musculatura. Vamos embora. Olha só, evolução territorial do município de Missão Velha. Gente, a dificuldade que é você encontrar material sobre Missão Velha é enorme. Por quê? Nós usamos como referência, quando eu digo nós, eu e o IB, nós usamos 3 referências. O IBGE, que é uma referência federal, o IPES, que é uma referência estadual, né? E também usamos como referência algumas informações da própria prefeitura de Missão Velha. Além disso aqui, nós vamos ter ainda bibliografia, livros, blogs, uma porrada de coisa. Então tem muita coisa que você tem que filtrar. Por exemplo, nós não temos no IPES um mapa com essa qualidade aqui. Esse mapa é da CAGES. Esse mapa, ele vai mostrar bem arrumadinho os distritos de Missão Velha. Ó. Jamacaru, Missão Nova, Missão Velha e Quimame. Acabou. Só que nem sempre Missão Velha teve apenas esses 4 distritos. Por exemplo, ela passa a ser vila, ó, Emancipada de Barbalha, no dia 8 de novembro de 1864. Se você voltar aqui um pouquinho, você vai ver que aqui no brasão tem justamente essa data da criação da Vila de Missão Velha, certinho? Depois, aí ela passa a ter 3 distritos. Missão Velha, Goiânia e Missão Nova, isso ali em 1911, ou seja, já ainda não era cidade, ela vai se tornar cidade só em 1931. Nesse contexto, na década de 30, o Brasil vai sofrer um golpe militar, um golpe de Vargas. Getúlio Vargas vai ficar no poder de 1930 até 1945, depois volta em 51 e se mata em 54. Nesse contexto, é criado um outro distrito, que é o distrito de Riacho dos Porcos, em 33. Tá? Posteriormente, em 33, aí o município tinha 3 distritos, Missão Velha, Missão Nova e Goianinha, passa agora a ter 4 distritos com Riacho dos Porcos. 36, 37, vai mudar a denominação de Riacho dos Porcos para Quimame. Tá? Por que isso? Porque Vargas, ele era um nacionalista. E como ele era um nacionalista, o que é que ele queria? Ele queria que se voltasse os nomes de origem indígena. Tanto é que aqui na região da Grande Fortaleza, nós tínhamos a cidade de Souri. E aí, em 43, 48, troca o nome de Souri e coloca Caucaia, que significa pau queimado, origem indígena. Nesse mesmo período, nós tínhamos um time de futebol chamado Palestra Itália. Né? Palestra Itália era um time de origem italiana. E aí, como o Brasil ele vai romper as relações com a Itália por causa da Segunda Guerra Mundial, aí o time passa a se chamar Palmeiras. Ou seja, o processo de nacionalização. Só para você entender o contexto, tá?
Aí 39 até 43, Missão Velha, Goiânia, Missão Nova e Quimame. Em 43, Goiânia troca de nome para Jamacaru. Quando nós falarmos posteriormente da evolução territorial lá, quando falar sobre aspectos geográficos, eu vou colocar as características de cada distrito para a gente não ser pego com as calças na mão. Vai que a banca cobra. Não, é muito comum, mas vamos pecar por excesso, tá? Em 51 é criado o distrito de Gambeleira de São Sebastião, é anexado ao município de Missão Velha. Por quê? Porque em 31 Vila sai da Missão Velha, sai da condição de vila e vira município. Tranquilo? Aí, daí para frente, vai ter aquela história. Ganha distrito, perde distrito. Ganha distrito, perde distrito. Ganha distrito, perde distrito. Tá? Então, você não vai decorar todas essas informações. Jamacaru e Gameleira criam um novo município, o município de Jamacaru. Posteriormente, esse Jamacaru vai ser extinto e vai voltar à condição mera, pura e simplesmente de distrito, tá? Até que em 92, dentro do contexto 92 e 95, nós vamos ter essa situação. 6 distritos, tá? Missão Velha, Aleixo, Gameleira de São Sebastião, Jamacaru, Missão Nova e Quimame. Em 99 até 2003, 2 distritos vão deixar de existir e a configuração atual é essa: Missão Velha, Jamacaru, Missão Nova e Quimame. Pelo menos é a informação que está disponível lá no IBGE. Só que já aconteceu de o IBGE também está desatualizado. Já aconteceu uma ou outra vez com respeito à questão da evolução municipal, mas isso foi só em relação ao município de Russas. Tranquilo? Deixa eu sair daqui, voltar aí para vocês. Cadê? Opa, mensagem aqui. É um Pix? No, droga, estava na esperança de ser um Pix. Meninos, podemos começar com a nossa maratona de resolução de questões? Nós temos aí meia hora, 36 minutos, mais ou menos. Bora lá. Então, como tem algum tempo, eu vou fazer assim. Não que vocês mereçam. Eu vou colocar a questão, deixo aí um minutinho para você resolver, e na sequência eu entro com a resolução. Pode ser assim? Porque você já vai treinando, ver o que é que você já absorveu, né? Tá certo? Sim ou não? Digam aí. Dá, né? Pronto. Então vocês estão dizendo, eu estou acreditando. Vamos embora. A hora que a fome já está batendo, vou já fazer ali o meu miojo. Hoje vai ser miojo de picanha, que hoje eu estou estragado. Primeira questão. Não tem nenhuma questão que não seja autoral. Esse professor que você fala, professor Brando, é um psicopata. Eu não tenho vida, né? Minha vida é concurso e tal. Então, resultado, nós criamos as questões. Se você, porventura, tiver a prova da Prefeitura de Missão Velha de 2015, posteriormente você me manda, que eu não consegui localizar essa prova de jeito nenhum. Então, um minutinho aí para vocês. A origem de Missão Velha está corretamente associada ao ciclo econômico do ou da. É para ser 0,800. Não importa o grau de dificuldade das questões, não importa. Se as nossas questões são A, B, C, D, você vai bater o olho em cima e vai eliminar pelo menos 2 questões. Bateu o olho em cima e já sabe que são 2 questões sem pé nem cabeça. Um minutinho aí para você resolver e, na sequência, eu entro com a resolução.
Prontinho? Já deu? Então vamos lá. Primeiro, se nós estamos falando de missão velha, aldeamento nunca foi um ciclo econômico, certinho? E aqui você tem que separar ciclo de atividade. Uma atividade econômica ela pode deixar de existir. Um ciclo é contínuo. Então elimina o item B, certinho? Elimina também o café. O café vai acontecer no Ceará, mas vai acontecer no século XIX, especialmente na região de Baturité. E nós estamos falando de Missão Velha. Consequentemente, você só tem duas opções: gado e mineração. A atividade econômica do gado foi importantíssima em todo o Cariri, mas o que vai justificar a ocupação de Missão Velha não é o gado, é o ciclo da mineração. Tá? Essa questão, sem sombra de dúvida, ela pode ser classificada como uma questão de nível fácil. Tranquilo? Se eu sair daqui, voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida, senão nós avançamos. Primeira questão, 0800. É aquela questão para você não zerar. As mãe, pai, marido, esposa, já passei no concurso, já vou logo fazer aqui meu consignado de 60 mil, a gente viajar para a Europa, depois a gente paga isso. Não é assim? Desse jeito. Deus o livre, né? Consignado é um problema, tem muito funcionário público devendo até a alma por conta do consignado. Mas primeiro vamos entrar no concurso. Primeira questão de nível fácil. É uma questão preâmbulo, né? Só para você esquentar aí os motores. Não, na verdade não. Maria, o concurso de vocês só vai abordar os aspectos regionais. Então, a minha recomendação é você dar uma olhada em blog sobre o Cariri. Tem um que é Cariri News, tem muita informação a respeito de Missão Velha e dos municípios do Cariri. Então, se qualquer assunto tratar do Cariri de Missão Velha, aí sim, geralmente cai mais. Quando eles detalham um número maior de questões, como foi o caso do nosso edital, que tem 8 tópicos, geralmente cai um número maior de questões. Quando eles colocam como conhecimentos gerais, aí cai 2 ou 3 de caráter regional, como aconteceu em Farias Brito, mas foi outra banca, tá? Farias Brito, Granja, Ijoca, aí tem atualidades e conhecimentos gerais, aí cai 2 ou 3 de conhecimentos regionais. Mas quando o conteúdo é conhecimentos regionais de Missão Velha, pode se preparar que são pelo menos 6, 7 questões. Às vezes mais, às vezes 10. E vem num nível elevado. Tranquilo? Vamos embora. Vamos para a segunda questãozinha. A gente tem tempo, então eu vou colocando aqui as questões, vocês vão desdobrando as questões e nós vamos avançando. Primeira questão de nível fácil. Professor. Oi, senhor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. O edital, né, que eu estava dando uma lida de Missão Velha, são 10 questões envolvendo vários conteúdos, entendeu? Informática, direito constitucional e administrativo e conhecimentos matemática também, né? Que antes era matemática. Assim, no edital... Então, nesse caso, cai para 3. Isso, exatamente. 3 questões. Enfim, mas assim, inclusive lá até tinha matemática e tiraram matemática, pelo que eu percebi. Não tem mais no conteúdo programático. Mas continua no matemática lá numa parte do edital, onde fala das questões e o valor de cada questão. Aí lá tem ainda matemática. Eu acho até que está um problema, mas tem até que saber se realmente vai cair matemática ou não. Porque Deus queira que não. Não tem mais. É isso mesmo, porque está muito confuso, né? A pessoa ficou sem saber. Eu até fiquei feliz, né, quando eu vi que quando trocou matemática por conhecimentos de Missão Velha. Porém, lá num quadradinho que tem as conteúdos que vão cair,
ainda tá lá o nome de matemática. Não foi nem eu que percebi, foi uma amiga minha que percebeu e me mandou. É até bom a gente saber, né? Se informar É, se dá uma realmente vai olhadinha, sair. dá uma olhadinha se depois do edital não houve um adital ou uma correção do edital. Porque geralmente quando retiram conteúdo, eles informam lá a modificação do edital. Eu vi o edital É, esses então, dias, acho que foi ontem, e aí permanece o nosso conhecimento gerais. Aí qual é o problema? É um conteúdo muito grande para tirar 3 questões. E são 3 questões que vão fazer uma grande diferença. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Porque tem muita gente que está deixando para estudar conhecimentos gerais do município só nos 44 do segundo tempo. E isso pode trazer algum prejuízo. Tranquilo? Vamos embora. Vamos para a segunda. São elementos que constituem as armas municipais. Isso está previsto lá na lei orgânica do município. A bandeira, o hino e o brasão do município. Entre os elementos que compõem o brasão municipal de Missão Velha, destacam-se pior tipo de questão que nós podemos encarar. Pior tipo de questão, tá? Qual é? Esse tipo de questão, a questão que solicita a exceção, ou seja, eu não quero a questão correta, eu estou querendo a questão errada, aqui, ó, a exceção, tá? Ou seja, eu estou buscando a questão errada. Considerando isso, muita atenção, e você tem que ter memorizado o elemento do brasão. Por exemplo, no brasão tem cachoeira. Ok? No brasão também tem a data de criação do município, né? 8 de novembro de 1864. Aí eu eliminei 2 itens para vocês por conta do nosso tempo já um pouco apertado. Então, está na mão de vocês. Essa questão aqui, ela pode ser classificada também como uma questão de nível fácil. O que é que não tem no nosso brasão? Tem ramos de cana? Tem. De algodão? Também. E eu lembro que essa banca já perguntou, inclusive, isso aqui, ó. Qual era o ramo que estava à direita e qual era o ramo que estava à esquerda no brasão. Lembro de uma prova dessa que ela perguntou isso, tá? Se você observar depois o brasão, você vai ver que o algodão está à direita e a cana-de-açúcar está à esquerda. Uma coisa que não está no brasão, sol. Existe uma estrela, mas não está definido como sol. Essa estrela representa o distrito sede. Vamos aí para a terceira. Terceira também de nível fácil. Só questão de nível fácil para não ter problema. Os criador ou criadores da letra e arranjo, melodia, do hino de Missão Velha corresponde ou correspondem respectivamente a ou aos. Porque pode ser que o hino tenha mais de um criador. Tá? Então, essa questão, a número 3, é também para ser classificada como uma questão de nível fácil. Só que tem uma diferença. Nós temos questões de nível fácil e as questões são divididas em 2 situações. Ou a questão ela é pontual ou a questão é conceitual. Questão pontual. Você tem que saber de forma específica quem é o maestro, qual é a data, qual é o local, qual é o nome do relevo, pontualmente. Aí não tem choro, nem vela, se não sabe, aplica o teorema de Chutágoras, mas tem que saber. Conceitual, não. Conceitual, eu tenho um texto, eu tenho um mapa, eu tenho um gráfico, eu tenho análise de dados. Essa questão, de cara, é uma questão pontual. Para antecipar a nossa vida, não houve mulher criando nem o hino e muito menos a letra. Então, o primeiro item que se elimina é o item B de bola.
B de bola já está automaticamente descartado. Certinho? Nós sabemos que só teve um autor. Ele tanto criou a letra quanto criou o hino. E sendo assim, você vem para cá, elimina a A, elimina a C, a nossa alternativa, D de dado. Também uma questão de nível fácil, mas uma questão de caráter pontual. Questão número 4. Questão número 4, muito boazinha, tá? 0,800. Tá? Um minutinho aí para você resolver a questão número 4. Certinho? Cuidado com a questão número 4. E, cara, você vai eliminar 2 itens. Bateu o olho em cima e já sabe que 2 itens não fazem o menor sentido. Vamos lá. Aqui, ó. Começa por esse item. Não tem nada associado à história de Missão Velha em 1889. 1889 foi o ano da proclamação da República. Então você descarta. As outras 3 datas estão vinculadas ao município de Missão Velha. Só que cada data dessa tem uma armadilha. E a armadilha, ela está no enunciado. Lê o enunciado com atenção, lê com calma. É 50% da resolução da questão. Olha o enunciado. O município de Missão Velha foi oficialmente instalado como cidade. Eu não estou falando da vila, nem estou falando do distrito. Estou falando da cidade. Se é cidade, eu venho para cá, elimino 1748 e elimino 1864. Aqui ela vai se tornar vila emancipada de Barbalha. Ela se torna cidade só no século XX, 1931. Então, essa questão aqui, ela não pode ser classificada como de nível fácil, mas uma questão de nível médio. Tranquilo? Deixa eu sair daqui, voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Senão, nós avançamos. Opa! Caríssimos, até aqui tudo tranquilo. Resolvemos aí já 4 questõezinhas, são 16, tá? Num ritmo relativamente tranquilo. 3 questões de nível fácil, uma questão de nível médio, 2 questões de caráter pontual. Mas, claro, tem uma outra questãozinha que nós podemos classificar como uma questão casca grossa, né? Para testar do que é que nós somos feitos. Então, vamos aí para a nossa 5ª questão. Cadê? 5ª questão. Opa! Eu pulei da 4ª para a 6ª. Ixi, gente, cometi uma falha aqui. Tá? Vamos lá. Depois eu vou trocar esse gabarito, porque vai ter um bug lá no final, que eu não coloquei a minha 5ª questão. Eu até fiz a 5ª questão. Tranquilo? Só um minutinho. Sair daqui, colocar logo aqui a 5ª questão. Rapidinho, cadê a minha 5ª questão? Abrir aqui meu material rapidinho, colocar a 5ª questão. Pronto. Para não ter bug. As coisas acontecem ao vivo e nós resolvemos ao vivo. Prontinho. Pronto. 1 segundo, gente. Me perdoem. Pronto. Agora sim. Pronto. Já resolvido o problema. O negócio que é ligeiro, bala. Vamos lá.
Prontinho. Vamos lá. Quinta questão, não é isso? Pronto, quinta questão. Já está aí em ponto de bala, né? A ocupação e posterior criação do município de Missão Velha teve início no período da história brasileira definida quando foi que Missão Velha, né, começou a existir? Qual foi o período, de fato, em que ela aconteceu? Primeiro, não pode ser Nova República. A Nova República ela vai ser posterior a 1985. Então, descarta 1985, descarta período regencial, que o período regencial ele vai de 1831 a 1840, certinho? E Missão Velha teve início antes disso. Eliminou o item A e eliminou o item D, sem nenhum trabalho. E aí nós vamos ter segundo reinado, tá? E período colonial. O segundo reinado, com o governo de Dom Pedro II, vai de 1840 a 1889. Nossa resposta, período colonial. Por que período colonial? Porque a região começa a ser ocupada em 1748, e aí o coronel Arnaud chega ali em 1707, ainda também dentro do período colonial. Essa questão é pontual e pode ser classificado como uma questão de nível médio. Questão número 6, questão fácil, tá? Tá na mão de vocês aí. Missão Velha, durante período de sua história, esteve sob a influência econômica e jurídica de outro município circunvizinho, que está corretamente relacionado no item 0800. Não ousem errar essa questão. Vou até deixar para vocês resolverem aí e olhem só no chat quais são as respostas de vocês. 1 minutinho para você resolver essa daí. Tranquilo? 0800. Lembrando que para resolver as questões, elimino duas e vou bater cabeça em duas. Vamos lá. Já resolveram? Eliminando os absurdos. Primeiro, nunca esteve vinculado a Recife. Pode até ter sofrido influência, mas nunca dependeu economicamente de Recife. Você descarta. Juazeiro também não. Por quê? Porque Juazeiro é de 1913 e Missão Velha já existia como vila em 1864. Então, elimino a B e a C. Se existir alguma dúvida entre o item A e o item D. Cuidado com as armadilhas das questões. A Diocese do Crato comandou a paróquia de Missão Velha, mas é a diocese, não a cidade. Consequentemente, Missão Velha se emancipa de Barbalha, né? Ali em novembro de 1864, tá? Essa questão comum à nossa banca, nível fácil. Questão número 7. Essa questão é bem boazinha, tá? Tem uma casca de banana aí, básica, tá? Mas é só uma questão de atenção.
Oficialmente, o município em 2025 completará de existência, considerando a sua elevação à condição de distrito até os dias atuais. Certinho? Está na mão de vocês. Elevação de distrito. Certinho? Elevação de distrito até os dias atuais. Agora que essa aí eu quero saber a resposta. Vamos ver o que é que vocês estão respondendo aí. Questão número 7. Vou sair daqui para ver qual é a resposta de vocês. Aproveite e já dou uma dica. Beleza? Estão colocando A, C. Rapaz, vocês estão fazendo essas contas direito. Cuidado. Não vai misturar a elevação de vila. Vila foi em 1864. Vila. Tá? Vila. Se eu estou falando da condição de distrito, ok? E não vila e muito menos cidade. Façam as contas aí direito. Vamos lá. Mostrando aqui para vocês. Questão número 7. Olha a armadilha aqui, meninos. Cidade. 1931. Certinho? Não teria nem 100 anos. Não tem nenhuma relativa à cidade. Certo? Vila. 1864. Aí você vem para cá, ó. 2025 menos 1864. 6, vai 1, né? É isso mesmo? Pronto. 161. Isso aqui seria vila. Mas eu estou me referindo à data mais antiga, ao distrito. Então, o que é que eu vou fazer? 2025 menos 1748. Aqui, ó. 7 vai 1. 5 para 12, 7 vai 1. Para cá, 8 para 10 vão 2. 277 anos. Logo, a minha alternativa C de casa. Não é uma questão difícil, tá? É uma questão que a gente pode chamar de médio. É só atenção no enunciado, porque a minha referência aqui é o distrito e não a elevação de vila. Muita calma nesta hora. Questão número 8. Questão número 8 já tem aí uma certa dor de cabeça. São elementos que compõem o brasão de Missão Velha. Tá? Essa questão também eu vou deixar para vocês resolverem. Não tem erro. É para ser fácil. Não, mentira. Não. Essa aí eu já montei para não ser fácil. Mas requer uma atençãozinha. Elimine os absurdos, o que sobra é a nossa resposta. Certinho? Olha, o início da questão é tudo. Primeiro, vamos lá. No brasão de Missão Velha, eu não tenho estrelas. Eu tenho uma estrela. Então, já elimino o item A. Coisa que eu não tenho no meu brasão também. Sol. Não tem.
Elimina o item B. Aí nós ficamos com duas questões muito boas. Serra, data de sua emancipação, estrela, face indígena, cachoeira, ramos de algodão e cana-de-açúcar. Estrela, data da formação de vila. Tem estrela duas vezes, né, gente? Um erro meu aqui, ó. Estrela, data da formação de vila. Estrela, face indígena, cachoeira, ramos de algodão e cana-de-açúcar. E agora, José? José para onde? Vamos lá. Quer que você volta aí para vocês para ver o que é que vocês colocaram como resposta. E aproveite e já faça uma alteração aqui nessa questão que tem um item repetido. Prontinho. A alteração já foi feita. Vamos embora. Cadê? O que é que vocês marcaram aí na questão número 8? Maria, tu marcou C. Leandra marcou C. Essa C é para 7 ou é para 8 pessoas? Me tirem aí uma dúvida. Para 8? Vocês têm certeza? Então vamos embora. Vocês estão dizendo, eu estou acreditando. Vou voltar aqui para a questão para dirimir essa dúvida. Eu achei que essa questão foi de nível médio. Quase fácil. Mas eu sou suspeito. Certinho? Vamos para a questão número 8. Ó, meus caros, olha a C e olha a D. Certinho? Certo? Olha as duas. A armadilha está em uma palavra. Só uma palavra. Lá no brasão não aparece serra. O que aparece no brasão é uma cachoeira. Não aparece no brasão serra. É uma cachoeira. É o cânion de Missão Velha. Certinho? Então, por conta disso, ó aqui, ó. Nossa alternativa. Era para ser uma questão de nível médio, mas cuidado ao ler o enunciado. Vamos para a questão número 9. Eu tenho fé que a gente vai resolver pelo menos 12 questões. Essa também é tranquila. O processo de ocupação dos diversos municípios cearenses ocorreu muito comumente associado ao processo de expropriação, de tomada e de etnocídio, da destruição da cultura dos povos originários que ocupavam os diversos rincões ou porções de nossa terra. Correspondem aos povos originários que ocupavam a região onde se estabeleceu o município de Missão Velha. 0800. Tá? Não que mereçam, vai eliminar duas para vocês. Potiguaras e Tremembés são do litoral. E aí sobra só dois outros povos. Genipapo Canidé e os Cariris. Questão de nível fácil. Zero 0800. Você vem para cá. Genipapo Canidé está ali na região do Eusébio. Questão número 9. C de casa. Vamos para a questão número 10. Pronto. Essa aqui é boa. Essa aqui eu vou deixar com vocês. Tá? Originalmente, o município de Missão Velha recebeu a denominação de toda vez, meus caros, meus queridos, que você vê, lê, viu na questão que tem um advérbio originalmente, respectivamente, majoritariamente, principalmente, unicamente, fique preocupado. Esses advérbios são comumente as armadilhas para derrubar os candidatos, certinho? Originalmente, a primeira denominação, o primeiro nome
que foi utilizado para caracterizar lição velha. Pronto. A 10 está na mão de vocês. Eu não vou responder agora, só depois de ver a resposta de vocês aí no gabarito, lá no chat. Cadê? Não estou ouvindo o barulhinho das respostas chegando. Pronto, vou sair daqui e voltar aí para ver o chat. Ver se vocês estão respondendo, estão só me enrolando. Cadê? D de dado, D de dado, D de dado. Eita, Tereza marcou A, Maria marcou C, Maísa marcou C, Débora marcou D. Meus queridos e minhas queridas, o diabo mora nos detalhes. Eu falei de vila? Não. Falei de distrito? Não. Falei da primeira denominação. Primeira denominação. Vamos lá. Finalmente, a Natália acertou. Gente, um pix a cobrar aí para a Natália, que ela foi a única pessoa que acertou a questão. Pelo amor de Deus. Primeira denominação, antes do estabelecimento dos jesuítas, tá? Era pura e simplesmente cachoeira. Então, a nossa banca, ela comumente cobra isso, as primeiras denominações, certinho? Se a questão tivesse colocado da seguinte maneira, ó, mesma questão com armadilha maior. Se a minha questão, a questão número 10, tivesse colocado oficialmente, tá? Oficialmente a primeira denominação, oficialmente, aí eu teria um outro nome, oficialmente, mas eu não estou falando de oficialmente, eu estou falando de originalmente, e originalmente, região foi chamada de Cachoeira, por isso que está também no brasão do município. Vamos resolver a décima primeira, tá, do horário, e aí eu vou mostrar o gabarito para vocês printarem e tal. Sobre o processo de formação e emancipação de Missão Velha, julga as sentenças em V para verdadeiro e F para falso e assinala a alternativa correta. A região era originalmente ocupada pelos índios cariris, verdadeiro. Se a primeira é verdadeira, o que começar com falso, eu elimino. Beleza? Vou para a segunda. A primeira missão jesuítica estabelecida na região foi denominada Nossa Senhora da Luz, uma referência à mãe de Jesus. Falso. De cara, falso. A primeira missão teve como referência Nossa Senhora, mas o nome da missão não era essa. Era a missão dos Cariris Novos, tá? Se a primeira é falsa e a segunda... Perdão, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, eu já tenho a minha alternativa. Só vou continuar. O João Correia Arnaud foi o precursor da colonização em Missão Velha, né? Ocorrendo o processo colonial, verdadeiro. A Companhia do Ouro das Minas de São José do Cariri foi estabelecida em 1756 e foi a responsável pela ocupação de todo o Vale do Cariri. Todo o vale não, só de Missão Velha. Consequentemente, esse item é falso. E aí no finalzinho, meus caros, aqui, ó, o gabarito para você printar, certinho? Fim da aula, eu transformo isso em PDF e encaminho aí para a coordenação encaminhar para vocês. Prontinho, vou saindo daqui, só para me despedir dos senhoritos, das senhoritas. Tranquilo? Beleza? Meus caros, nós vamos ficando por aqui. Turma se formando, se consolidando. Nós nos encontraremos na semana que vem. A quem tiver interesse, vou transformar agora em PDF e já mando... Fala, chefe. O IB falou, mas não falou nada.
Ah, tá. O chefe está falando aqui que nós vamos ter uma promoção. Sim, chefe, cadê a promoção? Era para ter falado, era logo, homem. Pronto. A coordenação vai entrar em contato com vocês e vai jogar no grupo essa promoção. Foi só a primeira aula, aula aberta. Se tudo correr bem, nós nos encontramos na próxima semana. Abraço, saúde e paz. Fui!